bem na hora que me chamou. Amém, irmãos? Quantos aqui estão felizes? Quantos aqui estão mais felizes ainda? Aleluia, amém. Queremos agradecer a Deus por mais essa semana que Deus tem nos concedido, né? Mais uma semana se passando e Deus tem nos surpreendido. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio e nós cremos que Ele irá continuar fazendo mais e mais ainda em nosso meio. Amém, irmãos? Amém? Novamente, quantos estão felizes? Aleluia. Amém, irmãos? Nós estamos, dando sequência à nossa série Cristão 50-50. Antes de nós falarmos alguma coisa, só quero dizer novamente para o pastor Ricardo, que vai estar ministrando aqui, meus irmãos. Para quem conhece o pastor Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte é um pastor muito engraçado, né? O pastor Ricardo, eles estão no mesmo naipe. Eu falo porque eles estão no mesmo naipe, porque eles são amigos íntimos um com o outro. E quando um vai dar uma palestra, o outro tá, o pastor Ricardo vai dar palestra, o pastor Cláudio Duarte está junto. E tem outros pastores renomados no Brasil que seu ministério é família, e todos eles seguem, o pastor Ricardo. Então, olha, realmente você não vai perder coisa alguma se você não deixar de vir aqui. Você tem que estar aqui realmente na sexta-feira, amém? E novamente foi aberto aí para pessoas acima de 18 anos, amém? Então, jovens, não perca essa oportunidade, amém? Vocês vão aprender a coisa certa, na hora certa que tem que fazer, amém? Meus irmãos, nós então começamos a série, nós estamos no terceiro dia da série Cristão 50-50. Nós falamos no primeiro dia que aquele cristão morno, o cristão que o próprio Cristo fala que tem nojo, o próprio Cristo fala que dá vontade de vomitá-lo. E nós vemos também que uma das características desse cristão morno 50-50, poderíamos aqui listar vários, mas tem um que chama atenção, que ele minimiza os seus pecados, ele justifica os seus pecados, todos os seus erros, ele tem que achar uma justificativa. E o que acontece muito hoje em dia é que nós culpamos a igreja pelos nossos erros, pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. Essa é uma característica do cristão 50-50. Na segunda semana passada, nós vimos sobre quando quando Deus simplesmente ele não responde aquilo que nós estamos buscando. E nós vimos aqui na imagem de Davi, onde ele comete um pecado e ele vai buscar em Deus, para que Deus possa desfazer realmente aquilo que Deus já queria fazer, e ele vai em oração, em súplica, e ele ora e ora e ora, e Deus não responde aquilo que ele queria. E o que acontece, o que ele faz no final? Quando a criança morre, ele levanta, toma banho, troca de roupa, passa perfume e vai para o templo adorar ao Senhor. Em outras palavras, ele vai viver a vida, porque ele sabe que Cristo tem o melhor para a vida dele. E nessa noite, nós iremos falar sobre uma fé que coloca Deus em segundo plano. Uma fé que coloca Deus sempre em segundo lugar. Amém? Se nós falarmos, coloca aí, Gustavo, as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades na nossa vida? Se nós formos falar, cada um aqui tem uma prioridade, cada um aqui tem um objetivo de vida. E não importa a fase da sua vida em que você está, você tem uma prioridade. Cadê? Bota aí, Gustavo. Aquelas lá que eu te mandei. Então, na fase... tem uma antes. Eu acho. Essa é a primeira?
Perdão, tá? Infância e adolescência, eu não vi. Tá, segurança, qual é a prioridade da vida nessa fase? Ela quer segurança, cuidado, educação e aprendizado, relacionamentos sociais e descoberta. Vamos para outra fase agora. Juventude, até uma vida adulta. Quais são as prioridades na vida dela? Construção de identidade, carreira, estudos, relacionamentos, independência financeira. Vamos para outra. A vida adulta, quais são prioridades? Família, carreira consolidada, saúde, segurança financeira, espiritualidade, propósito. Para outra. Maturidade, quais são prioridades? Manutenção da saúde, apoio à família, estabilidade financeira, legado, contribuição, espiritualidade. E a última, qualidade de vida e saúde, convivência familiar, espiritualidade e fé, lazer e descanso e legado. Se nós olharmos, então, cada um, não importa a fase em que nós estamos, nós iremos ter prioridade em nossas vidas. Então, eu gostaria de fazer um exercício com a igreja, neste momento, fazer um quebra-gelo com a igreja aqui. Quais são as prioridades que nós poderíamos ter como cristão? Quais seriam as nossas prioridades? O que vocês acham? A prioridade número 1. Isso. Então, vou precisar aqui de 5 voluntários aqui. 5 pessoas. Vem Oswaldo, vem Léo, quem mais? O Moanda é muito... Vem Lara. Lara. Vem Miguel. Miguel está olhando ali. Vem Miguelzinho. Vou deixar a Moanda ali. Só hoje, Moanda. O Moanda vem toda vez, né? Cadê? Preciso de uma mulher aqui agora. Yasmin, chamaram Yasmin. Cadê Yasmin? Também Yasmin, você então. Vamos lá. Quem vai ser Deus? Quem vai ser Deus? Ai, Yasmin, você é Deus. Vamos pela ordem aqui então. Casamento. Carreira. Dinheiro. E hobbies. Meus irmãos, esse seria o cenário perfeito da vida cristã. Seria, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, carreira. Quarto, dinheiro. Último, hobby. Nós poderíamos falar vários aqui, mas esse seria as nossas prioridades perfeitas como cristão. Né? Tem Deus acima de tudo, minha família logo depois, aí eu vou pensar na minha carreira, vai vir um dinheiro, e logo depois eu vou me divertir, vou pensar em mim mesmo. Mas, essa é a nossa realidade, meus irmãos? Não é. Não é a nossa realidade. E a vida, meus irmãos, ela vai realmente bagunçar, porque a gente precisa da carreira. Vem cá, carreira. A gente precisa a gente precisa do nosso dinheiro primeiro. Fica aqui, família. A gente precisa realmente da nossa carreira. Onde você está indo, Deus? Fica aqui. Me acompanha, por favor. Isso. Nós precisamos da carreira primeiro, né? Porque depois da carreira, né, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter o meu dinheiro. Cara, eu preciso realmente do meu dinheiro. E do meu dinheiro, aí sim eu posso pensar na minha família. E depois da família, que eu tenho minha carreira, tenho meu dinheiro, tenho minha família legal, né? Aí eu vou pensar na minha vida. Mas, cadê Deus? Deus sumiu da minha vida. E sabe o que Deus vai falar sobre isso? Idolatria. Idolatria. E é isso que nós iremos comentar em algumas palavras sobre quando nós colocamos Deus em segundo plano em nossas vidas. Amém? Salva de palmas para os nossos atores.
Amém? Então convido a igreja a ficar em pé. Nós iremos ler algumas passagens bíblicas. Primeiro eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 34, no versículo 14. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Depois nós iremos abrir Mateus 6:33. Fique esperto aí, Gustavo. E por último, 1 João capítulo 5, versículo 29. Amém? Vamos lá então, Êxodo capítulo 34, versículo 14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Em outras versões, esse zeloso vai parecer como ciumento, cujo nome é ciumento, é Deus ciumento. Amém? Vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 33, 33. Amém? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E agora nós vamos lá para 1 João capítulo 5, versículo 21. 1 João lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 21. A palavra de Deus fala o seguinte: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Papai querido, nós te louvamos, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Pai, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Nós oramos agora neste momento, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor meu Pai, que não venhamos aqui, Senhor Deus, ter um entendimento como de acusação, mas que você possa entender que é o Espírito Santo de Deus falando conosco, da mesma forma que o Espírito Santo me tocou nessa reflexão, que Deus possa tocar também na sua vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. E como de costume, antes de você sentar, mais uma vez, cumprimente a pessoa que está do seu lado, na sua frente, na sua esquerda, à direita, atrás, à frente. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Nós falamos então tudo que nós colocamos Deus em segundo plano é idolatria. E o que é idolatria? É exatamente isso. É quando algo ou alguém ocupa o espaço que pertence somente a Deus. Idolatria é quando algo ou alguém ocupa o espaço pertencente somente a Deus. A palavra ídolo, meus irmãos, ela vai aparecer a primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 31, quando a história de Labão e de Jacó, em que Raquel ela rouba os ídolos, né, os amuletos domésticos do seu pai, né, então já mostrando então que desde aquela época, né, já no tempo dos patriarcas, né, as famílias mantinham, né, imagens, né, pequenas, né, imagens de culto, de adoração ou já de superstição. Mas quando a gente olha ali no primeiro mandamento explícito contra a idolatria, nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo
3 ao 4, que quando Deus entrega a lei a Moisés no Monte Sinai. E quando nós olhamos, então, os mandamentos que Deus deu ali para Moisés no Monte Sinai, os primeiros mandamentos, 2 primeiros mandamentos, são muito claros, meus irmãos. Os irmãos sabem quais são? Não terá outros deuses, além, não terá outros o quê? Além de mim. E o segundo? Meu Deus do céu, meus irmãos. Isso aqui é dever de casa. Vocês têm que decorar os 10 mandamentos. Amém? Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso aqui. Eu lembro que a gente estava na igreja, né, na adolescência, e eu mudou de pastor na igreja, pastor Gesiel Gomes, pastor muito bom, mas pastor dura linha mesmo, não era amáveis nas suas palavras e nos seus gestos, um pastor usado demais por Deus. Depois vocês procuram na internet, pastor Gesiel Gomes. E o pastor Gesiel Gomes, uma vez, ele chamou o líder, era escola bíblica dominical. O pastor Gesiel chama o líder dos jovens à frente e fala assim, eu posso falar o nome dele, né? Ele não está aqui, nosso meio, né? Irmão Robson. Me fala a escalação da seleção brasileira. E o irmão foi falando, goleiro, reserva, técnico, comissão técnica, falou o nome de todo mundo. Aí ele falou o seguinte, agora me dá os 10 mandamentos. O irmão gaguejou, e ele falou, olha, você vai, se vira, você vai decorar e você vai vir falar os 10 mandamentos no culto da noite. Então, acho que não vamos chegar a esse ponto, meus irmãos, mas nós temos que ler a Bíblia, né? Então, meus irmãos, os 2 primeiros mandamentos eram claros, não terá outros deuses além de mim e não farás para ti ídolos. Então, quando nós ouvimos a palavra ídolo, a primeira coisa que talvez vem em nossa mente, talvez seja estátuas, né? Santuários antigos, amuletos e outras coisas. E talvez você pode falar o seguinte hoje, olha pastor, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não adoro essas coisas, então essa palavra não tem a ver comigo. Nós falamos no versículo que nós lemos aqui, 1 João capítulo 5 e 21, que, né, já no Novo Testamento, que a Bíblia mostra que a idolatria, ela continua realmente sendo um problema atual, ao passo dele falar realmente, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, na verdade, meus irmãos, idolatria, né, conforme nós falamos, é qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nosso coração. E isso, meus irmãos, é muito perigoso hoje em nossos dias, por quê? Porque os ídolos modernos, eles são invisíveis. E eles não estão em templos de pedras, mas estão escondidos nos nossos corações e estão escondidos em nossas mentes. E o que pode ser esses ídolos? Nós poderíamos falar em números aqui, né? Pode ser um relacionamento. Você faz o seu relacionamento um ídolo, sabia disso? O seu emprego, a sua carreira, é tudo para você. O seu saldo bancário, o cara faz questão. Quando eu vim para a Irlanda, eu morava com um rapaz que de 5 segundos ele ficava olhando o saldo bancário dele e ele fazendo cálculo. Cara, eu vou trabalhar essa semana, tantas horas, eu recebo tantas horas por semana, ao final da semana vai ser isso, convertido para reais vai ser tanto, ao final do ano eu vou receber tanto. Sem exagero, meu irmão, o rapaz de 5 minutos ficava contando para a gente a mesma história. Pode ser reputação, pode ser dinheiro, status, conforme nós falamos, pode ser seu esposo, a sua esposa, filhos. Você sabia que filhos se tornem deuses dentro de casa? Sabia disso? E hoje em dia, os maiores ídolos que nós podemos ter são as redes sociais,
a internet. Mas sabe o que é mais difícil, meus irmãos? É que muitas das vezes nós não percebemos. Nós podemos até pensar, eu não tenho ídolos, eu adoro a Deus. Mas nós consumimos e nós temos ídolos, e nós não percebemos que nós temos. Quando a gente olha lá em Êxodo, capítulo 32, nós vamos ver que depois que Deus, deu os 10 mandamentos para Moisés, o que aconteceu? Não demorou muito para o povo cair na idolatria. Se vocês vão lembrar desse episódio, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, buscando a Deus, 40 dias lá, tendo um relacionamento com Deus, recebendo instruções de Deus. O povo, eles estavam lá embaixo. Como eles estavam? Eles estavam ansiosos, porque eles não estavam vendo Moisés. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá em cima, eles estavam inseguros, ansiosos. Então o que eles fizeram? Eles foram até Arão e falaram o seguinte: faça para nós deuses que nos conduzam, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés. Arão pediu os brincos de ouro do povo, fundiu-os e moldou um bezerro de ouro. E o povo disse: este é o Deus que nos tirou do Egito. Então, olha a cena, meus irmãos. Moisés, está lá falando com Deus, recebendo instruções de Deus sobre conduzir o povo, etc, etc. Passando as leis para ele. E o povo lá embaixo, impaciente. E um pergunta: cadê Moisés? Outro fala: sumiu. Está lá em cima falando com um homem e sei lá. Aí um fala, teve uma brilhante ideia: vamos fazer um Deus então. E como vai ser esse Deus? Aí lá vai mais outra brilhante ideia: vamos juntar ouro, derreter e vamos fazer um Deus. E nós vamos dizer o seguinte: está aqui, Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Se nós pararmos para pensar, meus irmãos, aquelas pessoas, a cabeça deles, pensar que comparar aquele bezerro ao Salvador deles, que tiraram eles do Egito. Eles estavam comparando, falaram: está aqui Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Aquele bezerro que eles fizeram, eles estavam comparando ao Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem. Eles estavam substituindo o Deus que tirou eles do mar vermelho, que tirou eles do Egito, eles estavam substituindo por um Deus de bezerro. E nós podemos, sei lá, chocar e falar: olha que absurdo isso. Como que pessoas têm essa mentalidade? Mas se nós olharmos para a gente mesmo, meus irmãos, a gente troca o Deus vivo por bezerros de ouros modernos. Nós trocamos o nosso Deus vivo pela nossa carreira, conforme nós mostramos aqui. Nós trocamos o nosso Deus vivo por nossos dinheiros, por nosso status. Nós trocamos o nosso Deus pelo quê? Pelos nossos celulares. Nós trocamos o nosso Deus vivo pelo nosso bem-estar. Nós colocamos academia, ginástica e malhação como nosso Deus. Culto ao corpo. E aí nós corremos atrás dessas coisas realmente como fossem capazes de nos salvar. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que o bezerro só mudou de forma. Continua dourado, continua brilhando, mas ele continua vazio. E por que eles fizeram isso? Porque eles buscaram
né, esse bezerro para substituir o Deus vivo. Porque eles estavam impacientes. Moisés estava demorando. Deus não fazia as coisas no tempo deles. Eles estavam angustiados, eles estavam sentindo inseguros e buscaram então um ídolo para trazer uma sensação de controle e segurança. E nós, meus irmãos, nós não somos diferentes. Talvez realmente nós não temos um bezerro de ouro na nossa sala. Talvez nós não temos um bezerro de ouro andando como um amuleto para todo lado que nós vamos. Mas nós nos irritamos. E muitas das vezes nós nos desesperamos. Quando parece realmente que Deus está demorando. Ou quando parece realmente que Deus não está respondendo aquilo que nós queremos. Talvez você sonha com a carreira, mas essa carreira, ela não vem. Você sonha, meus irmãos, em ter uma estabilidade financeira, e essa estabilidade financeira não vem. Você sonha e projeta, tem um objetivo de ter uma casa própria, mas passa anos e anos, isso não vem em sua vida. Você sonha em casar, ter filhos, constituir uma família, mas parece que isso não chega. E quando realmente as coisas atrasam, meus irmãos, a tentação nossa é correr realmente atrás de ídolos modernos, que prometem segurança para nós, mas no fim, tudo é ídolo, e oferece para nós uma falsa segurança. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós estamos esperando ansiosamente e as coisas não vêm, para onde nós vamos correr? Alguns correm para vícios, correm para drogas, volta de novo para o álcool. Outros buscam pornografia, alto índice de pessoas, de cristãos, consumindo pornografia. Outros procuram relacionamentos passageiros para tentar suprir as inseguranças. Outros mergulham no trabalho e ficam horas e horas e horas trabalhando por medo do dinheiro não ser suficiente. Realmente, meus irmãos, essas coisas podem ser um alívio temporário para nossas vidas, mas na verdade elas não vão resolver absolutamente nada. O problema é que, então, meus irmãos, é que é o coração humano que sempre vai tentar criar substitutos para Deus. Nós sempre iremos buscar substitutos para Deus. E é errado buscar essas coisas, meus irmãos. É errado buscarmos trabalho. Não é errado nós crescermos. Não é errado nós irmos ter hobbies. O problema, meus irmãos, é quando nós colocamos essas coisas tudo antes de Deus, acima de Deus, e nós substituímos isso, nós substituímos todas essas coisas. Nós tiramos Deus e colocamos essas coisas. Nós tiramos Deus do trono e colocamos essas coisas no trono. O povo, então, meus irmãos, precisava de algo visível, imediato, palpável. E nós caímos também nessa mesma armadilha. Nós preferimos realmente tela de celulares, nós preferimos nossos entretenimentos, nós preferimos os nossos carros novos, preferimos os nossos trabalhos, os nossos cargos, porque eles parecem realmente mais concretos do que a nossa fé. Mas, meus irmãos, aqui, a ironia disso tudo é que todo ídolo que nós criamos, ele acaba pedindo muito, mas entregando nada. Aquele bezerro de ouro, meus irmãos, ele exigia sacrifícios daquele povo, mas era um bezerro, era um Deus que não respondia, não falava para eles. O dinheiro seu pode acabar,
fama que nós buscamos, né? Essa fama de mídias sociais, que muitas das vezes nós consumimos muito isso, pode passar, pode acabar. Mas o Deus verdadeiro permanece para sempre em nossas vidas. Quero dizer para você, meus irmãos, não troque o eterno, o real, o verdadeiro pelo descartável. Não substitua o Criador por uma coisa qualquer, por um passatempo qualquer. O único caminho que merece realmente do trono é o Senhor, que abriu o mar. E você pode ter certeza, esse mesmo Deus, Ele está aqui hoje e Ele quer abrir um caminho para você viver a verdade. Quando nós olhamos, então, para Êxodo, que nós lemos aqui, 34, no versículo 14, depois, né, que eles constroem o bezerro de ouro, Deus agora vai confrontar aquele povo. E Ele vai dizer, né, olha, não adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento ou zeloso, é um Deus ciumento ou um Deus zeloso. E essa palavra ciumenta aqui, ela aparece muito mais na inglês, né? E eu estava até comentando com a pastora como que muda a tradução. Parece que perde quando você vai para uma linguagem para outra, parece que a inglesa parece que soa mais forte aqui. Porque ele vai falar realmente, olha, não adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Talvez pode soar estranho nós pensarmos em ciúme, porque quando você pensa em ciúme, vem algo negativo em nossa mente, não é verdade? Quando você fala de ciúme, aí você lê a passagem da Bíblia aqui falando que nosso Deus é um Deus ciumento, como assim? Né? Algo negativo como um namorado controlador, um marido controlador, amigo controlador. Eu lembro, meus irmãos, que eu estava na faculdade e na faculdade eu descobri que uma menina que morava 2 ruas acima da minha casa, estudava na mesma faculdade e no mesmo horário, no horário que eu. E nós fizemos um acordo. Uma semana eu ia no meu carro e eu pagava as despesas, tudo, né, combustível, etc. E na outra semana ela fazia a mesma coisa, ela pagava o seu combustível. E assim a gente foi, sei lá, quase 2 anos nessa vida aí. E ela falava, meus irmãos, que ela tinha um namorado. E esse namorado não era um namorado qualquer, um militar, alta patente da Polícia Militar de Brasília, e que o cara era extremamente ciumento, extremamente ciumento. E ela contava as coisas lá e eu ficava pensando, caramba, velho, como que essa guria tá andando comigo, velho? Como que eu tô andando, como que eu tenho coragem de andar com uma pessoa que tem um marido que é um policial militar, acho que era capitão, sei lá, e o cara é ciumento ainda. E eu acredito que se fosse nos dias de hoje, seria extremamente, né, a palavra que nós usamos aí, tóxico, extremamente tóxico, namorado extremamente tóxico, eram as coisas absurdas. E eu lembro, meus irmãos, que uma vez, a gente estava indo para a faculdade, e eu estou vendo o carro dando luz alta atrás, com farol, dando luz alta, eu pensando, que esse cara, quem que é esse doido? E de repente ela olha no retrovisor e fala, é meu namorado. Eu falei, pronto, tô no sal, meu irmão. E antes disso, meus irmãos, eu perguntei uma vez para ela, eu falei, mas peraí, teu namorado é ciumento, você fala isso e tudo, por que ele deixa você andar comigo? E ela falou o seguinte, eu não sei porque ele disse que confia em você. Eu falei, amém. E esse dia, meus irmãos, ela falou, é o meu namorado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu parei, ela, eu parei. Aí ele parou na frente, ela desceu, aí lá eles conversaram. Eu pensei no mesmo pensamento, nossa, ele deve estar pagando um sapo para essa guria agora. Aí ele veio na minha direção, eu falei, pronto, agora já era Kesley, né? Aí
Ele chega e fala, tudo bem, prazer em conhecer, eu nunca conheci você, eu só vi que você passou aqui, eu vi que era seu carro, e eu só queria que ela viesse comigo. Não é esse tipo de ciúme que Deus está falando aqui. Não é esse ciúme negativo. Na Bíblia existe duas ideias. Existe uma inveja, né, que é desejar o que não é seu, e que isso é pecado. A irmã Cátia, quando nós mudamos aqui para a Irlanda, a irmã Cátia tinha um amigo, meus irmãos, esse amigo, a irmã Cátia comprava uma coisa branca, ele ia lá e comprava uma coisa branca. Se a irmã Cátia comprava uma casa, ele ia lá e comprava a casa. Se ela comprava um carro verde, ele ia lá e comprava um carro verde. Não estou mentindo, pergunta a pastora Lívia, que ela ela vai concordar comigo. Amém? Então, esse ciúme que a Bíblia está falando aqui, que Deus, Ele é ciumento, Ele é um ciúme santo. Que ciúme santo é esse? É o ciúme de proteger o que é seu. Deus protege o que é seu. A pastora Lívia já contou esse exemplo aqui, algumas ocasiões, e eu vou relembrar os irmãos, para quem não sabe. Nós estávamos namorando na época, e eu tinha um amigo da nossa igreja, que ele tinha alguns problemas mentais, e ele tinha que tomar remédio. E quando ele tomava remédio, ele era uma pessoa normal. Ele frequentava lá em casa, era até meu amigo. E quando ele não tomava, meus irmãos, ele ficava desequilibrado, totalmente desequilibrado. E teve uma vez, a nossa igreja estava tendo um congresso, e não sei por que ele implicou com a pastora. A pastora contou esse testemunho aqui. Ele implicou com a pastora. E ele queria bater na pastora. Queria. E ele veio para cima da pastora e eu coloquei, eu tinha uns 50 quilos, eu coloquei o braço assim, falou, não, ô Paulo, aqui não, tu não vai bater na minha namorada, não. Tu não vai bater. Se você quiser bater nela, você vai ter que passar por cima de mim. Eu não lembro o que o irmão Paulo fez, ele saiu. Mas esse é o ciúme de Deus, que é o ciúme de proteger o relacionamento. Eu queria proteger a minha namorada. Esse é o ciúme de Deus, é proteger o relacionamento que Ele tem conosco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele sabe que se nós colocarmos todas essas coisas antes dEle, isso vai nos destruir. E esse Deus, então, Ele quer cuidar de nós. E o maior exemplo do ciúme de Deus, sabe onde foi? De zelo para nós, foi a cruz de Cristo. Ele viu o pecado e a idolatria que nos afastava dele. E ele tomou uma atitude radical. Qual foi a atitude radical de Deus? Ele simplesmente pegou seu único filho e falou o seguinte, olha, vai morrer por esse povo. Vai morrer por esse povo. Da mesma forma, meus irmãos, que eu usei os braços, meus poderosos, fortes braços, para proteger a minha namorada na época que seria minha esposa, mãe dos meus filhos. Da mesma forma que eu usei meus braços, Jesus Cristo, Ele pegou a cruz para proteger o nosso relacionamento. Esse é o ciúme santo de Deus. E Ele não vai abrir mão de você. Como nós identificamos esses ídolos, meus irmãos? A idolatria sempre nos puxa para longe de Jesus. A idolatria sempre nos puxa para longe de Cristo. Ele puxa nosso coração. Nosso coração toma o lugar de Deus. Segundo, o nosso coração, ele puxa a nossa atenção. Rouba os nossos pensamentos e o nosso foco. O nosso foco e pensamento não são mais Deus.
Terceiro, ele puxa nossos recursos, consome nosso tempo, nosso dinheiro e as nossas energias. Sabe, meus irmãos, a idolatria é como se fosse uma erva daninha. É como se fosse uma planta, um capim desejável. Você já viu aqui no verão, né? Cresce mato, você arranca lá, aqui no verão, todo verão eu taco veneno nos matinhos. Passa, sei lá, 3 meses, o mato já voltou tudo novamente no mesmo lugar. Mas quando você arranca pela raiz, parece que ele dura muito tempo para voltar novamente. Os ídolos, meus irmãos, eles não podem ser podados, eles têm que ser arrancados pela raiz. Sabe quais são esses ídolos? Pode ser pecado escondidos dentro do seu celular. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Os homens sabem o que eu estou falando. Pode ser relacionamento tóxico que te afasta de Jesus. Pode ser uma atividade aparentemente boa, mas que já tomou o lugar de Deus no coração. Isso, meus irmãos, não acontece aqui na Irlanda, nesse país. Né? Atividade que aparentemente, serviço que aparentemente ser bom, é lucrativo, é bom para a sua família, mas que vai tomar o lugar de Deus do seu coração. Mas, meus irmãos, tem algo poderoso. Deus, Ele não quer apenas estar no topo da nossa lista. Ele quer estar no centro da nossa vida. Se nós olharmos, meus irmãos, o sistema solar antes falava o seguinte, que existia a Terra e que o Sol, a Lua, girava em torno da Terra. Mas depois os cientistas descobriram que era errada essa ideia, que era o Sol, aí sim, era a Lua, a Terra, que girava em torno do Sol. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Quando nós colocamos a luz, quando nós colocamos Cristo no centro, as coisas acontecem normalmente. A ciência fala o seguinte, meus irmãos, que a distância é tão perfeita da Terra até o Sol, que diz que se tivesse 1 milímetro, sei lá, a mais ou a menos, não existiria a Terra, de tão perfeição que é. Se nós somos o centro, se eu me colocar no centro das coisas, eu tenho que sustentar tudo. Eu tenho que sustentar a família, nós temos que sustentar o trabalho, nós temos que sustentar as nossas finanças, nós temos que sustentar o nosso futuro. E tudo isso vai tornar-se cansativo e impossível de viver. Mas realmente, quando colocamos Jesus Cristo no centro, tudo se organiza ao redor dele. Nosso trabalho, nosso financeiro, a nossa escola, a nossa família, o nosso dinheiro, a saúde mental, tudo encontra no seu devido lugar, sustentado pela força e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, meus irmãos, é que o nosso coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós não percebemos quando algo começa a roubar o lugar de Deus dentro de nós. O salmista, lá em Salmo 139, versículo 23 e 24, ele fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Eu quero convidar você então a fazer essa mesma oração que esse salmista fez, permitindo que o Senhor nos mostre aonde nós temos colocado
outra coisa no trono que não seja o nosso Senhor. Para finalizar, meus irmãos, eu quero que vocês pensem comigo em 3 perguntas simples. 3 perguntas simples. A primeira pergunta é essa: seja o que for os meus objetivos de vida, que seja o seu trabalho, que seja o seu hobby, que seja a sua carreira, seja o que for, a pergunta é: isso me aproxima de Deus ou está me afastando dele? Esse interesse completa e abençoa o meu relacionamento com Deus. Isso que eu tenho me ajuda a desfrutá-lo e apreciá-lo mais e ainda a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ou essa coisa que eu tenho, ele é tão forte que, na verdade, está afastando do coração de Deus e me distraindo de colocá-lo em primeiro lugar? Segunda pergunta: eu dependo dessa coisa, seja o que for, mais do que de Deus para ter conforto, identidade ou valor? Quando eu estou ferido ou sozinho, eu corro para isso como minha única fonte de consolo? Ou eu busco a Deus, que é o meu consolador? Eu preciso disso para ter sentido na vida, ou é Deus que realmente dá sentido à minha vida? Terceira e última pergunta: se Deus me pedisse para abrir mão disso, eu entregaria sem hesitar. Se Ele dissesse: pare com isso, eu responderia: claro, Senhor. Se o Senhor está pedindo, sem sombra de dúvida, eu obedeço, porque eu te confio e eu amo a ti. Eu diria: não isso, Deus, qualquer coisa menos isso. Então são 3 perguntas. Isso que eu busco, as minhas prioridades, me leva mais perto ou mais longe de Deus? Eu dependo mais disso ou mais de Deus para o meu conforto? E se Ele pedisse, eu abriria a mão sem hesitar? E agora eu te pergunto: será que Deus realmente está tentando mostrar algo em seu coração? Será que o Espírito Santo está te cutucando hoje para te mostrar alguma coisa? Conforme o salmista fala: sonda-me, ó Senhor, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gostaria de convidar você a ficar em pé, então. Precisa nem subir, não precisa nem cantar, tá bom? Nós estamos encerrando. Eu gostaria que você refletisse isso que nós comentamos nessa noite, sobre ídolos, coisas que nós colocamos e nós nem percebemos. Você sabe o que você tem colocado, você tem substituído Deus em algumas coisas. Eu sei o que eu tenho substituído, você sabe o que você tem substituído. E conforme nós lemos, isso é idolatria. E Deus abomina idolatria. Deus abomina isso. Conforme nós vimos, Deus é um Deus ciumento, que quer você por inteiro, não por metade. É por isso que a nossa série Cristãos 50-50. Deus não morreu por você pela metade. Deus morreu por você por inteiro. Cristo, nosso Deus, deu o seu Filho para morrer por inteiro por você, por mim e por você. E muitas das vezes, realmente, nós estamos substituindo Deus
por nada nesse mundo, por nada. Por pequenas coisas fúteis, fúteis, fúteis. Eu gostaria então que você fechasse os seus olhos. Eu vou estar lendo novamente o Salmo 139. Enquanto eu leio, faça para que Deus possa te mostrar qual é o ídolo que está consumindo a sua vida. Ou então, qual é a coisa que está na sua vida que você nem está percebendo, mas ele se tornou um ídolo, ou ele poderá se tornar um ídolo, algo maior do que Deus na sua vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum ídolo, vê se há algum caminho mau, vê se há algo que eu estou substituindo, tirando o Senhor, Deus, por essas coisas, e guia-me pelo caminho eterno. Papai querido, nós queremos orar nessa noite, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Senhor meu Pai. Se tem coisas, Senhor meu Pai, que nós estamos dando trono, Senhor meu Pai, nós estamos pegando essas coisas e colocando no nosso trono, que deveria ser o Senhor, que deveria estar sentado ali, Senhor meu Pai. E nós estamos te tirando desse trono e colocando essas coisas, Senhor meu Pai. Nos perdoa, meu Pai. Nos perdoa. Nos mostra, Senhor Jesus Cristo, nos mostra quais são os deuses que estamos colocando, substituindo o único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Essa mensagem não é mensagem de acusação, mas é uma mensagem para nós refletirmos realmente. É uma série para nós refletirmos. E talvez você vai pensar, olha, é impossível viver essas coisas. Mas sabe que nosso Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, um Deus que zela, que cuida da sua criatura. Perdoa-nos, papai, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Perdoa os nossos pecados. Não é um culto aqui que vai mudar a sua vida. São suas decisões diárias. Não é um culto aqui que vai fazer você tirar o ídolo da sua vida. Mas são decisões diárias que você tem que fazer dia após dia, hora após hora. Dia após dia você tem que fazer essa oração. Deus, tira, papai querido, tudo aquilo que eu estou colocando, Senhor meu Pai, te substituindo, Senhor meu Pai. Se é o meu trabalho, tira o meu trabalho. Você tem coragem de fazer essa oração? Se é o seu trabalho, se são suas amizades, idolatria é pecado. Nós temos um Deus ciumento, que nos quer por inteiro. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente a Ti, porque somente Tu és digno, Senhor meu Pai. Deus, obrigado, Deus, por ter enviado o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Nós não merecíamos, Senhor meu Pai, mas por causa do Teu zelo, por causa do Teu ciúme, Ele veio e padeceu.
E é nossa obrigação fazermos mais do que nós estamos fazendo agora. Em nome de Jesus, nos ajuda todos os dias a vivermos melhores do que nós somos nos dias anteriores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, papai querido, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus. Oramos